nesta prova, nesta primeira, os alunos vão responder questões de linguagens, ciências humanas e a tão temida redação. Por isso, a gente vai ao vivo conversar com a repórter Aline Aragão. Ela vai conversar com o professor, ele vai dar dicas sobre esse texto, né? Aline, eu lembro muito bem que na minha época, quando eu fiz lá em 2011 o Enem, era assim, a dica era essa: início, 2 parágrafos para desenvolvimento e conclusão. E aí? Olá, Jéssica. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. É um momento muito esperado, né, Jéssica? É o futuro desses jovens que estão aí para fazer a prova, é um momento de decisão de futuro, a carreira que eles vão seguir. Chegou domingo, amanhã, primeiro dia de provas do Enem, e aí tem logo de cara a redação. E há toda uma especulação, há todo um drama sobre essa redação, como será, qual será o tema da redação, qual a melhor forma de desenvolver essa redação. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor Márcio André, que já está aqui ao meu lado. E eu já quero saber, professor, por que há todo esse temor, né, sobre a redação do Enem? Porque é uma das provas que hoje é considerado, melhor, acho que sempre foi, Jéssica, na sua época também, a prova mais temida. Por que isso? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Primeiro, imprevisibilidade. Você não tem garantia nenhuma de que aquilo que você pensou vai se refletir no Enem. Ano passado a prova foi invisibilidade e registro civil. Então tem esse grau de imprevisibilidade. Mas eu acho que o motivo principal mesmo é o tamanho da nota que atribui, né? Todo mundo que fez vestibular em qualquer época, a prova de redação atribui um valor, né? Valor mesmo para o aluno passar muito grande. Então, efetivamente, na prática, é a única prova que, teoricamente, a gente pode tirar 1000. Teve um menino, uma vez, que tirou 1000 em matemática, até um pouquinho mais. Mas não é muito comum. Então, como é uma prova que tem uma pontuação muito alta, e é uma prova que pesa para todo mundo, então quando você atribui os pesos, né, aqueles pesos de área, pesa para todo mundo, então isso realmente gera no aluno uma insegurança, uma preocupação, porque ele sabe que ele precisa ter uma performance mais do que boa na redação para garantir a aprovação naquilo que ele planejou para ele. Então a imprevisibilidade, a gente não saber exatamente o que vai acontecer, e a prova pesar tanto na nota final do aluno, eu acho que isso dá realmente um tempero, né, na nossa prova. Com certeza. Essa imprevisibilidade a gente pensa também no tema, né? Todo ano as pessoas ficam querendo adivinhar qual será o tema, né, da redação deste ano, qual será o tema do Enem. Dá para arriscar alguns temas que possam vir na prova? Dá, mas antes de arriscar eu vou falar o seguinte, eu vou falar que o aluno tem que se preparar e ele tem repertório para conseguir discutir aspectos. Por exemplo, ele tem que saber discutir minorias. Ele tem que saber ter uma argumentação boa, porque o Enem trabalha muito com grupos minoritários. Quando a gente fala minoria social, grupos vulneráveis. Então, se a gente pegar um recorte, por exemplo, de 2015 para cá, só o tema de 2018, olha, veja, 2015 até 2021, são 7 temas, só um não tinha uma minoria especificamente discutida. Então, o aluno tem que saber fazer esse parágrafo. Segundo, o aluno tem que saber fazer parágrafos em que ele enxergue qual é a responsabilidade das instituições, em particular dos governos, em relação ao tema. Porque também, se a gente fizer o mesmo recorte, a maioria dos temas tem essa perspectiva. Então, o aluno tem que saber fazer algumas estruturas específicas, porque grupos vulneráveis, lei e responsabilidade de instituições contemplam muitos temas do Enem. Bom, mas para não ficar em cima do muro, né, falando como se estivesse comentando futebol, para não falar que é 0-0, vai dar empate, existem temas mais importantes do que outros nesse último tempo. Vamos pegar aí esses últimos 2 anos. Então a gente tem a questão da alfabetização e da educação pós-pandêmica. Isso é muito importante, porque esses 2 anos em casa interferiram enormemente na educação de crianças e adolescentes. Então esse tema se torna muito importante, seja pelas questões de transtornos mentais, ansiedade, seja pelas questões da educação na idade certa. Por exemplo, hoje nós temos 2.400.000 crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler. O último recorte de 2012 eram 1.400. Bom, derivado disso, um outro tema que aparece muito forte é que a gente tem 33 milhões de pessoas com fome. 19
em insegurança alimentar grave e 14 com escassez de alimento. Então, questões de educação pós-pandêmica e educação alimentar são muito, muito importantes. Além disso, a gente tem questões ligadas a assédio. A gente teve nos últimos tempos muita discussão sobre o assédio e a OMS considerou o burnout, que é um transtorno mental, como doença e é uma doença muito ligada às questões do trabalho. E o Enem também gosta de discutir trabalho. Posso continuar? Vou dar uma pausa porque o nosso tempo não nos favorece muito, porque eu queria aproveitar a sua fala também. Se o senhor pudesse dar uma dica para quem vai fazer a prova amanhã em relação à redação. O senhor já falou que algumas informações importantes, já trouxe algumas informações sobre a construção da redação, mas qual a dica para quem vai fazer a prova amanhã? Então, 2001 foi uma correção muito complexa, foi uma correção muito exigente. Então, o que é que eu recomendo para os meus alunos? Façam estruturas independentes perfeitas. Não pensem na redação como um todo. Então, façam uma introdução com 3 frases, onde a tese esteja clara. Faça um parágrafo de desenvolvimento com 4 frases, em que você consiga provar aquilo que você disse na primeira frase. E faça uma conclusão em que a intervenção tenha os 5 elementos principais, ou seja, estruturas perfeitas. E não deixe, você é jornalista, você sabe disso, de colocar elos coesivos entre as frases, para que haja uma conexão no plano das ideias e no plano da ligação. Então é isso, pensar nas estruturas independentemente, para que elas independentemente possam ajudar o aluno a tirar a nota máxima. É isso. Professor Márcio André, muito obrigada pelas informações, todas essas dicas aí importantíssimas nesses momentos finais, porque a prova já é amanhã. Para quem vai fazer o Enem, uma boa prova, Jéssica. É isso, Aline. Você volta daqui a pouquinho e a gente deseja realmente boa prova para todo mundo. Obrigada, viu? Até daqui a pouco.